espectadores! Eu sou a estudante Diana Carine, do terceiro período noturno de Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas, e na matéria de Educação e Trabalho, irei abordar sobre Ivo Toné e a educação, explicando conceitos importantes para a vida do pedagogo. Segue comigo! Antes de começarmos, vamos conhecer esse grande professor. Ivo Toné é natural de Santa Catarina, professor de filosofia da Universidade Federal de Alagoas desde 1980. Ele concluiu o mestrado em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais e o doutorado em educação pela Unesp. E uma de suas obras é o livro Educação contra o Capital, no qual abordarei os conceitos mais importantes para a formação pessoal e profissional do pedagogo. Em seu livro, nos capítulos Educação e Cidadania, que começa na página 53, e Educação e Formação Humana, que começa na página 89, Toné aborda sobre os surgimentos e os conceitos de cidadania, democracia, educação e formação humana. Vale atentarmos que o ser social surge através do trabalho, ou seja, a transformação da natureza prescrita por uma finalidade. E é esse trabalho que rege o surgimento dos conceitos que serão citados a seguir. Para Toné, trabalho é a única categoria que faz a mediação entre o homem e a natureza, pois é somente o homem que consegue transformar a natureza para a sua sobrevivência, e é isto que os diferenciam dos outros animais. Quando Toné aborda sobre cidadania, ele traz um conceito liberal para a mesma, no qual diz que os indivíduos precedem a sociedade, não resultando das relações sociais. E esse conceito ele entra em contraste com o de Marx, que afirma que a natureza dos indivíduos é resultado de suas relações sociais. Como bem sabemos, a cidadania está ligada à democracia, e quando estudamos sobre democracia burguesa, percebemos que o sentido de igualdade que ela afirma apenas serve como ferramenta de manutenção das desigualdades sociais. Desse jeito, Toné afirma que a dimensão democrático-cidadã é, ao mesmo tempo, expressão e condição de reprodução da desigualdade social, o que significa que, por mais aperfeiçoada que seja a cidadania, ela jamais eliminará a desigualdade social, jamais permitirá aos indivíduos serem efetiva e plenamente livres. Como exemplo disso, temos nós, trabalhadores assalariados, que mesmo que aproveitemos os nossos direitos, mesmo que a gente regozije dos direitos que a gente tem, a gente nunca deixará de sermos explorados. Voltando ao livro, retomamos aos dois últimos conceitos desses capítulos por Toné. Um deles é sobre a educação. Toné vai explicar dois conceitos para a educação, numa visão geral e numa visão burguesa. Na visão geral, a educação terá como sentido permitir que o homem tenha acesso ao mais pleno conjunto de bens materiais e espirituais necessários para a sua plena realização, para que se torne um homem integral. E enquanto na visão burguesa, a educação assumirá dois papéis: formação para a mão de obra, para o capital, e a educação para a cidadania e a democracia burguesa, que permita a continuação das desigualdades sociais. E por último, a formação humana. Para Toné, ela implica uma relação entre subjetividade e objetividade, ou seja, uma determinação recíproca entre o que está fora e o que está dentro do ser humano. Todos esses conceitos nos fazem refletirmos sobre nossa formação pessoal e profissional como educadores e pedagogos nesse mundo. Estamos numa sociedade capitalista que visa o lucro e a formação de cidadãos críticos apresenta um risco a essa sociedade. Como futura pedagoga, é meu dever perceber o caminhar da sociedade para que possa gerir da melhor forma a educação que eu acredito para o mundo. Os conceitos de Toné me abriram os olhos sobre a nossa atualidade, os mecanismos que a regem e como isso nos afeta em diversas maneiras, me conscientizando sobre a busca de uma educação transformadora e libertadora, que não vise a exploração do outro, pois, como diz Toné, e aqui encerro a minha participação, ora, a educação é um poderoso instrumento para a formação dos indivíduos, mas, como já vimos, nas sociedades de classes ela é organizada de modo a servir à reprodução dos interesses da classe dominante. Obrigada.